Meu nome é Matheus Feijó e eu vou falar um pouco sobre Web Semântica e Linked Data, relacionando com a área de bioinformática. A um primeiro momento, a gente percebe que a web que temos contato foi feita para nós seres humanos. Ela possui um objetivo totalmente visual para que assim possamos entender o significado a partir da nossa ótica humana. Podemos ver esse foco quando estamos no YouTube, por exemplo. O símbolo de triângulo dentro do YouTube, para o nosso reconhecimento, é o botão de play de executar um determinado vídeo. Já uma engrenagem é a configuração para aquele vídeo a partir do nosso entendimento, a partir da nossa ótica. Outro exemplo é quando procuramos por palavras que possuem diferentes significados, como banco, que pode ser um banco de uma praça ou também um banco de uma instituição financeira. Somente a partir da nossa ótica humana é possível entender o objetivo, o nosso real objetivo. Já em uma web voltada para máquinas, ela permeia por uma tentativa de tornar a semântica do que vemos na web explícita para que uma máquina sem a necessidade de um humano consiga ler, interpretar, agir e executar a partir de um determinado recurso de informação. O objetivo é representar formalmente, assim, a semântica para que as ferramentas inteligentes não só encontrem um nó, mas que consigam interpretar o que significa esse nó. Tim Berners-Lee é um dos idealizadores desse conceito, assim como o World Wide Web. Daí, como que descrevemos que um determinado nó é uma rede quer dizer, como determinamos que um determinado nó em uma rede é uma pessoa? Com a web semântica, isso é possível. A web semântica, exemplificando, é a ideia de ter dados na web definidos e conectados, bem conectados e bem definidos, de uma forma em que possa ser usado por máquinas e não somente para fins de exibição, mas também para automação, integração, reuso de dados por diferentes aplicações. E para que isso ocorra, diversas camadas de linguagens e conceitos-chave devem ser implementados, conforme a gente vê na figura direito, com regras, dados, documentos autodescritivos, entre outras coisas. Aqui a gente tem um exemplo interessante da web semântica. Nós temos o gene e proteína, que são recursos, nesse caso, da internet, e eles estão ligados por uma determinada seta. A mesma coisa ocorre do gene estar ligado com um TRPA. Essas ligações que acontecem aqui não são ligações quaisquer. Elas são recursos na web que estão ligados entre si. Essas ligações, por sua vez, elas possuem significado. Esse termo da ligação nada mais é do que um vocabulário que caracteriza a questão semântica e que relaciona gene com proteína. A mesma coisa acontece com a proteína, que tem um substrato químico, e também que esta proteína ela possui uma síntese, o nome, né, de síntese de triptofano. Ainda vale destacar que os vocabulários que a gente utiliza, o label, express e resubstrated, esses vocabulários que a gente está utilizando, eles são vocabulários previamente conhecidos. Então, quando se tem um agente computacional, ele sabe qual a relação entre esses dois recursos a partir deste vocabulário. Então, a web semântica ela acaba tendo diversos benefícios, como a interoperabilidade, que é a capacidade da gente relacionar recursos distintos que não haviam sido relacionados, a padronização e organização, que é a possibilidade de organizar qualquer tipo de informação, informação na web, né? Também o reuso de informação, que é essencial em casos da bioinformática, como a genômica, a gente vê muito isso pela quantidade de banco de dados de reuso, né, de dados ligados à área genômica, à área de bioinformática. A inferência, que é inferir a respeito de um conjunto de dados distintos, permitindo assim criar regras e gerar novas informações. E a serendipidade, que é a capacidade de se encontrar coisas que a gente não estava procurando anteriormente. A partir da utilização de relações semânticas e inferir conjuntos de dados distintos, é possível descobrir informações que não existiam. A web semântica ela acaba se tornando real quando aplicamos algum desses conceitos, regras e tecnologias bem fundamentadas. Dentre elas, a linguagem de marcação estruturada, como XML e JSON, que permite a interoperabilidade que a gente citou anteriormente e a portabilidade de dados distintos. A linguagem RDF, que é um conceito que permite que relacione uma informação com a outra, diferentes informações. Ontologias, que é bastante importante
por conta do processo de organização, que permite criar um modelo de descrição, né, para descrever coisas e assim criar relações que são tanto hierárquicas quanto em um modelo horizontal ou vertical. O Sparkle, que é essencial, é uma linguagem para recuperação de informação semântica tanto para o caráter humano quanto automático por máquina, e o Linked Data, que ele acaba englobando todas essas questões. É o grande exemplo de implementação da web semântica, quando se torna dados que não possuem significados de relações semânticas entre eles, disponíveis já relacionados semanticamente. E aí eles ficam como uma base, né, de dados para serem consultados usando o próprio Sparkle manual automaticamente. O RDF, ou Resource Description Framework, tem a função crucial na web semântica. Ele é um modelo padronizado para apresentação de grafo dirigido. Ele apresenta de uma forma homogênea as descrições associadas a recursos endereçáveis através da web. Ele possui foco no consumo por computadores, mas também a gente vai ver a seguir que também é possível utilizar como um meio na ótica humana mesmo. Ele atua sobre problemas de interoperabilidade e a gente pode resumir e exemplificar o RDF como uma tripla de recurso, propriedade e valor. Como exemplo, para melhor entender o RDF, a gente tem o câncer de mama. O câncer de mama, em nosso web, ele é um recurso. E esse recurso, quando a gente analisa o câncer de mama como um recurso na web, a gente encontra diversas informações, como o câncer de mama é um tipo de uma doença, o câncer de mama ocorre na glândula mamária, o câncer de mama possui ontologia DOI de 1612, o câncer de mama é mencionado em um trabalho científico, PMID, e aí tem o ID do trabalho científico. Esses são exemplos de declarações, seguindo aquela tripla de recurso, propriedade e valor. Que neste caso, a gente também pode ter como um significado de um RDF, a tripla de um RDF, como uma afirmação sobre um determinado sujeito, predicado, objeto. A gente teria o sujeito, que seria câncer de mama, o predicado, o tipo, e o objeto, a doença. Simples assim. Uma declaração RDF, ela acaba sendo frequentemente expressa na visão humana, né, na forma de um grafo direcionado e rotulado, chamado DLG. Esse grafo, né, como eu disse, é um meio de entender melhor na nossa visão como as relações entre os recursos são estabelecidas. Sendo assim, podemos identificar quase qualquer coisa através da web. Então, a gente vê aqui a tripla de câncer de mama ocorre na glândula mamária. Os grafos eles são formados por triplas RDF, de sujeito, predicado, objeto, onde o sujeito é um RI ou blank node, que a gente vai ver essas questões mais à frente. O predicado é um RI e o objeto é um RI, um literal, como, por exemplo, o meu nome, Matheus Feijó, ou minha idade, enfim, ou um blank node. Uma outra questão importante no RDF é o RI e seu predicado. Os URIs eles podem fazer referências a propriedades descritas em esquemas. Através desses esquemas, comunidades estabelecem padrões para a descrição de seus recursos. Aqui a gente vê um grande exemplo disso, né? Que a gente tem uma representação do RI de uma determinada célula, linha celular, desculpa, BT549, portadora de câncer de mama. Então a gente vê isso, mas sendo que isso é mais uma visão humana, é uma visão humana para o entendimento. Na realidade, a gente acaba vendo algo mais parecido com isso, onde a gente tem que cada URI ele possui uma estrutura hierárquica típica, onde a gente tem um esquema, 2 pontos, e por aí vai, um authority, um path, um query, um fragment, enfim. Então ali, por exemplo, o IFO BT549, que seria a linha celular, ele é representado na realidade como IFO, 2 pontos, IFO, underline, 001096. Como exemplo da composição de um RDF, a respeito dessa linha celular BT549, a gente tem a tabela. Essa tabela foi gerada a partir de um link que vocês podem acessar para vocês verem os dados, onde a gente já separou por sujeito, predicado, objeto. Então, a gente tem a linha celular BT549, que ela parte de um Homo sapiens, ela é portadora do câncer de mama e ela deriva de uma célula epitelial.
A partir disso, a gente pode ver a composição a partir de um grafo, onde o nó central ele acaba sendo o BT549. Então, a gente vê ali na parte inferior o nó central, BT549, e cada linha, ali a gente teria o predicado e o objeto. Agora a gente tem a transformação do sujeito, predicados e objetos para o formato de URI. Para nós, né, ali na parte inferior, a gente vê essa transformação para o URI. Para nós acaba sendo um pouco menos entendível, mas para o serviço autônomo, bem mais semântico e bem mais entendível. Sendo que esse grafo ele só foi gerado a partir da codificação utilizando uma linguagem RDF XML e os URIs de cada um dos recursos, que a gente pode ver representado na imagem à direita, na parte inferior. Nessa imagem, a gente acaba destacando em vermelho o sujeito, que repete nas três triplas, né? A gente vê a descrição das triplas dessa forma, iniciando com o RDF Description, depois a gente vê o que seria essa tripla, então seria ali a gente tem um sujeito, logo após a gente vem destacando em verde o predicado, e dentro do predicado a gente tem o objeto. Então você pode ver que na parte vermelha é imutável, porque é o mesmo nó para todos. Na parte verde a gente vê o predicado, e na parte azul a gente vê o objeto em si. Vale destacar ainda que na parte superior dessa codificação, utilizando a RDF XML, a gente vê um cabeçalho, onde a gente vê a descrição de alguns conceitos utilizados para a concepção de triplas. Por exemplo, quando a gente tem ali o XMLNS RDF, é para a gente não precisar colocar entre termos assim, né, uma das funções, não colocar o link todo. Então a gente vem um RDF .description, RDF .about e por aí vai. E o linked data? O linked data, por sua vez, é a materialização da web semântica. Nada mais é do que um conjunto de boas práticas para que a publicação para a publicação e conexão de dados estruturados na web. Assim, a gente pode permitir estabelecer links entre índices diferentes de fontes de dados para formar um único espaço de dados global. Sendo assim, o linked data é o meio para se tornar web sintática em web semântica. A gente pode botar isso mais ou menos entre aspas. Isso a partir, especialmente, da utilização de URIs e de RDF. Em 2006, Tim Berners-Lee, novamente, ele estabelece os princípios de Linked Data, focando em 4 princípios, em usar URIs com nomes para as coisas, usar HTTP URIs para que as pessoas possam pesquisar esses nomes, né? Quando alguém procurar um URI, forneça informações úteis usando os padrões RDF Estrela ou Sparkle, e incluir links para outros URIs para que eles possam descobrir mais coisas. Então, você vê que é tudo muito bem direto. E, além disso, também foi feita uma classificação, um pouco depois, de 5 estrelas para saber se determinados dados são linked data ou não, né? Assim, a gente pode separar que, para ser linked data, eles devem ser abertos, disponíveis na web, eles sejam dados que possam ser lidos por máquina, isso é essencial, né? Eles não possuem formatos proprietários, eles sigam a padronização RDF e os dados devem ser, claro, conectados com outras fontes. O maior exemplo de Linked Data é o Linked Open Data, que é um projeto criado em 2007 pela comunidade W3C CEO Linked Open Data, e ele possui o objetivo de gerar uma nuvem de dados composta por datasets estruturados e distribuídos pela web, onde utilizam o RDF em seus dados na conexão entre eles e entre outras bases do LOD. Na imagem, a gente acaba vendo o início da composição desse Linked Open Data de maio de 2007. Então, a gente vê ali diversos datasets, como DBpedia, FOAF, RDF Book Mashup, que é bastante importante para a composição do RDF, e algumas outras coisas, como Geoname, Music Brains, então diversos conceitos, diversos domínios diferentes. Aqui a gente vê uma expansão de julho de 2009. A gente pode destacar aqui, na parte inferior, a gente já vê uma grande concentração de datasets ligados à área de ciências da vida. Então a gente vê GeneAD, Gene Ontology, PubMed, Interpro, Uniprot, o Drug Bank, que a gente já chegou a utilizar, KeyGG,
e por aí vai, vários. Logo depois aumenta mais um pouquinho aí, em agosto de 2014, a gente pode ver que já várias relações entre diferentes datasets são estabelecidas, e o destaque para a DBpedia, para o GeoNames, Folk Profiles, que são bastante utilizados. Agora, essa aqui é a última atualização, da imagem do grafo, em maio de 2020, contendo 1.255 datasets distintos e 16.174 links. Então, se a gente for pensar aí que um dataset ele pode ter milhares de triplas, a gente pode, sei lá, falar de 5 bilhões de triplas ou até mais. E aqui a gente até vê a formulação da separação por domínios. Então, a gente vê ali, por exemplo, a área geográfica, governamental, ciências da vida, linguística, na área da mídia, por exemplo, a gente viu lá no início já algo sobre música. A própria BBC, ela possui um dataset alocado no LOD. E se a gente focar ali na parte mais rosa, salmão, né, na parte inferior de ciências da vida, a gente consegue ver que grande parte desses dados vem do Bioportal e do Bio2RDF e também de outras questões. E também uma outra questão é que há uma grande quantidade de relações entre esses datasets. Se a gente voltar, né, no LOD por completo, a gente vê, né, a gente pode ver visualmente que a parte de ciências da vida possui diversas relações. Então, há um grande dinamismo entre as relações entre esses datasets. Agora, um exemplo fora da área de ciências da vida é o DBpedia. Ele é muito interessante por ser um dos maiores datasets encontrados, como foi citado, né, na evolução, e com maior destaque, né, no LOD. Ele tem o objetivo de extrair as informações estruturadas do Wikipedia e tornar essas informações disponíveis semanticamente. Então, por exemplo, a gente tem ali, quando a gente está acessando a cidade do Rio de Janeiro no Wikipedia, na parte a cidade não, o estado do Rio de Janeiro no Wikipedia. Na parte superior direita, a gente vê algumas informações, como o nome, o tamanho em quilômetros quadrados, o tamanho da população, algumas outras questões. Essas são informações padronizadas que podem ser são transformadas para a parte web semântica para a DBpedia. Assim, a DBpedia ela permite, né, que a gente possa executar consultas sofisticadas baseando no Wikipedia e vincular com outros conjuntos de dados na web, a partir do LOD. E para os dados da Wikipedia, sim. Assim, a gente pode pensar, né, que temos uma transformação de dados no formato texto do Wikipedia para dados estruturados semanticamente no DBpedia. O Sparkle, por sua vez, Sparkle Protocol and RDF Query Language, é o meio que a gente utiliza para acessar todos esses dados em RDF. Ele tem uma relação com a linguagem de consulta SQL e possui, né, o acesso a dados a gente pode, na realidade, acessar esses dados via Sparkle, tanto por meio de um endpoint, disponibilizado por grupo de pesquisa, ou localmente utilizando alguma ferramenta como o GraphDB, que até eu tenho um link ali, se você quiser dar uma olhada a mais e tudo mais. Aqui, agora a gente vai falar sobre um exemplo de consulta, como que a gente consegue mexer nesses dados, ver esses dados em si, botando a mão na massa mesmo. Para entender melhor como ocorre essa consulta Sparkle, a gente vai utilizar o endpoint do DJNet. Se você quiser já começar, você pode pegar esse link ali na parte inferior, na parte vermelha, né, destacado em vermelho, é um endpoint Sparkle do DJNet, você pode já acessar esse endpoint. Mas o DJNet ele nada mais é do que um dataset em RDF, que possui uma coleção de genes e variantes associados a doenças humanas, com mais de 1.100.000 associações entre genes e doenças. E ele acaba sendo usado e pode ser usado também por diversas pesquisas, como análise das propriedades de genes de doenças, a geração de hipóteses sobre a ação terapêutica de drogas, investigação das bases moleculares de doenças humanas e suas comorbidades, ou até mesmo avaliação de desempenho de métodos de mineração de texto. Quando a gente analisa, né, é necessário a gente analisar os datasets envolvidos no DGNet, então a gente vê que há conteúdos descritos de texto sobre os genes, sobre as doenças, sobre as ligações, então a gente já pode testar sobre a ferramenta de mineração de texto e outras coisas. Quando a gente acessa o endpoint do DGNet, uma consulta de exemplo é fornecida. E eu vou dar uma explicada para vocês como que funciona essa consulta.
Assim como a gente vê quando a gente está usando o SQL, né, a gente tem o select, from, where, que são similares. Então, eu acabei até destacando aqui em diferentes fontes, em diferentes cores, para melhor exemplificação. O select é o que a gente quer retornar, né? Neste caso, a gente está querendo retornar ali um GDA, que o GDA ele é o identificador da associação do gene e doença, o disease, que é a doença, e o gene, gene. Isso, claro, é necessário, antes de realizar essas consultas, ter um entendimento sobre o dataset, entender como é disposto aquele dataset, como as informações são dispostas, como as relações são dispostas, para assim poder executar consultas via Spark. O from, destacado em verde, é de onde queremos que procure. Aqui ele vem dizendo o dgnet.org, mas necessariamente, como a gente já está citando, a gente já está dentro do domínio do dgnet, a gente não necessariamente precisaria do from, mas isso aqui fica mais uma questão de exemplo. E o where são as condições que queremos e ele possui o padrão de tripla. Então, assim como o RDF é uma tripla, tem o padrão de uma tripla, a consulta vai ser por padrão de tripla. As variáveis, né? As variáveis aqui, elas são precedidas de interrogação. Nesse caso, a gente está procurando os GDAs que possuem essa CIO. Se você quiser dar uma procurada, você pode pesquisar até na internet, no Google mesmo, CIO underline 00628, que você vai achar, porque ela é bastante utilizada, que ela significa refers to, referencia a. Então, a gente está procurando um GDA que referencia a uma doença e a um gene. Então, a gente tem essa tripla, e quando a gente bota uma vírgula ali, a gente cita que tanto o sujeito e o predicado eles se repetem para outro objeto. Logo após, a gente fala que essa doença é do tipo C7057, que significa doença. Então, ali no dataset a gente consegue encontrar isso. Logo após, a gente consegue filtrar a partir do RI o MLS barra ID. A gente filtra pelo nome, né? A gente procura ali na stringzinha do RI se tem aquele UMLS barra ID. Isso para encontrar a doença em si. Esse UMLS ID nada mais é do que um ID para um sistema unificado de linguagem médica. Além disso, depois disso, né, a gente vê que o gene deve ser do tipo, esse C16612 também significa gene, então o gene deve ser do tipo gene, e filtrar, por fim, os genes que possuem o NCBI gene em sua composição, da mesma forma que foi feito com o disease. E a gente limita isso a 20. Nesse caso, é essencial a gente ver essa limitação, porque a gente está lidando com 1 milhão, mais de 1 milhão de relações que existem. Então, se a gente não consegue, não coloca esse limite assim, vai demorar um tempo, pode dar algum erro, pode dar algum bug assim. Então, você pode botar um limite 20, 30, 40, 50, algo que pode ser retornável. Como resultado, a gente tem isso daqui. A gente tem os URIs, a gente tem o GDA, porque a gente pediu o GDA, a gente pediu o disease e a gente pediu o gene. Vale lembrar que isso aqui não é uma tripla de sujeito, predicado, objeto. Isso aqui é o que a gente quis. Então, a gente deve pensar assim, a gente tem um dataset do DigiNet, que existem diversas informações lá dentro, vamos dizer assim, né, que está até representado como uma tabela, né, diversas triplas de diversas questões representadas lá dentro. E a partir do Sparkle, a partir desse where, a gente consegue eu penso muito assim, né? A gente consegue tirar partes desse dataset gigante e só concentrar onde a gente quer. Então, são as condições que a gente quer. Então, ali a gente está querendo, primeiramente, a gente quer só o GDA, o disease e o gene. E no where, a gente vê o que realmente a gente vai querer extrair daquilo. Então, a gente só está, a primeiro momento, a gente só vai extrair só daquele dataset gigante lá do DGNet, a gente só vai extrair o RI da relação, o RI da doença e o RI do gene. Podemos ainda pedir para retornar aqui esse nome dos genes e a doença relacionada somente alterando a cláusula select e o where. Então, quando a gente pega ali, a gente pode trocar no select distinct, o GDA continua a mesma coisa, a gente troca para disease name e gene symbol. E
logo após no where, na condicional, que a gente pede para o Sparkle, vamos dizer assim, né, para ele retornar o nome da doença e o nome do gene. Como que isso é feito? É necessário analisar novamente, é sempre bom citar isso, que é necessário analisar o dataset para entender como que pode ser extraído aquilo. Então, a primeira linha ali do where é a mesma coisa, não muda nada. A segunda linha é que já tem uma mudança. A gente fala que a disease é do tipo disease e a gente troca aquele ponto por um ponto e vírgula. Isso significa que logo embaixo, a tripla de baixo, ela vai possuir o mesmo sujeito dessa tripla que possui o ponto e vírgula. Então, o disease, a gente está procurando ali o título que tem o disease name. Então, a gente puxa para o disease name o título e faz a filtragem da mesma maneira anteriormente. E depois a gente fala que o gene é do tipo gene. E também a mesma coisa, como a gente fez, a gente puxou, né, vamos dizer assim, o título, a gente vai puxar o título de gene symbol. Aí, como resultado, a gente também bota ali como limite a 20, a gente vê o URI do GDA, o nome da doença, que a gente vê até que são doenças iguais, né? Doenças iguais não, mas a mesma doença, mas elas afetam genes diferentes. E se a gente estender esse limite para 30, 50, 100, a gente pode ver uma diferença entre doenças diferentes ou outras questões. E aqui a gente vai ver um exemplo que a gente até acabou citando, que seria sobre o câncer de mama, mas de uma outra condição. Quais seriam, naquele dataset do DigiNet, quais seriam as doenças relacionadas com o câncer de mama? Uma coisa a gente já tem, que seria o ponto de partida até então, que seria o RI, né? Que é esse DOI underline 1612. E a gente pode utilizar esse URI, que já foi citado anteriormente, e é possível estabelecer as conexões deste DOID com as subclasses que relacionam com ele. Então, as subclasses que relacionam em relação à doença com ele. Então, como que a gente faz essa pesquisa? Eu vou colocar aqui como que seria a consulta, mas você pode pegar aqui, tentar dar um pause no vídeo, tentar fazer por aí, ver o que você acha, como que deve ser feito. Mas é claro que deve ser analisado como que é o dataset do DigiNet e como que seria feito isso. Então, no Select Distinct, a gente vai puxar, ao meu ver, né, seria interessante a gente puxar o DOID e o UMLS Term, que nesse caso nada mais é do que o nome na linguagem médica, e o DO Term, que é quando a gente analisa o dataset, a gente vê que esse DO Term nada mais é do que o nome normal que a gente utiliza. Então, ele até é utilizado como um literal nesse caso. Sendo assim, o nosso where, a gente vai ter o GDA, que referencia a UMLS. Então, a gente identifica as UMLS referenciadas com associação de gene e doença. A UMLS, logo após, ela possui o título de UMLS Term. Então, a gente puxa esse título de UMLS Term. Aí, o mesmo MLS que a gente citou anteriormente, ele deve possuir uma combinação exata com o DOID. Então, a gente começa a fazer relação. Então, a gente começa a restringir o funil, vamos dizer assim. Todos aqueles dados que a gente tinha no dataset, a gente acaba se concentrando para uma saída. O DOID, logo depois, ele deve ter o label de DO-term, então a gente acaba conectando mais. E, logo após, o DOID ele deve ser uma subclasse do DOID do câncer de mama. Então a gente aplica ali o RI que a gente já tinha do câncer de mama. E a gente filtra da mesma forma que a gente filtrou anteriormente pelo RI ali do UMLS ID. E a gente também limita por 20. Por fim, o resultado que vai ser encontrado vai ser esse, onde a gente tem um DOID das doenças relacionadas, o MLS Term, que seriam o nome na linguagem médica, e o DO Term, que é o nome mais comum a ser usado, o nome comum, vamos dizer assim, da doença. Então a gente pode até ver que esse DO Term, a representação dele, até uma representação mais parecida com um literal,
E eles são em inglês e tudo mais. No UML também a gente até pode ver isso, que ele tem um @en, que ele significa que ele está em inglês. A gente vê algumas diferenças que a gente até poderia botar na consulta, numa próxima consulta, que pode ficar até para você tentar fazer. Se parece, quais que parecem, quais que não parecem, porque na primeira linha, o Familial Breast Carcinoma, ele tem o mesmo nome, já na segunda linha já são diferentes, são tumores, é o mesmo tumor, mas com nomes diferentes, e por aí a gente pode brincar bastante e resolver várias coisas com o Sparkle dentro do RDF.